Olá pessoal, sou Rodrigo Forcinetti, estamos aqui em mais um episódio do Pod Brasil, podcast do Escritório Brasil Salomão. No dia de hoje, recebendo a doutora Natália Caetano, Daniel De Luca, para tratar de um assunto que está sendo abordado nos principais veículos de comunicação, nos principais encontros envolvendo o mundo jurídico, o mundo administrativo, o mundo empresarial, dê o nome que você quiser, que é justamente a questão que envolve PJs, pessoas jurídicas, e regime seletista. Ou seja, quando você vai contratar uma força de atuação profissional, para não dizer trabalho, senão a gente já enviesa um pouquinho. Qual é o melhor regime? Quais são as possibilidades, as alternativas que o nosso sistema permite com relação à contratação de uma pessoa jurídica ou à contratação de um empregado, aquele que segue as linhas, o regime da CLT, que é a consolidação das leis do trabalho. Para falar do assunto, ninguém melhor que os nossos dois especialistas aqui. Muito obrigado por dedicarem um pouquinho do seu tempo para poder transmitir para o nosso público essas informações valiosas. E aqui a doutora Natália, né, debutando aqui na nossa bancada do Pod Brasil. Acho que para a gente esquentar e já poder tratar do assunto, né, Natália, explica para a gente um pouquinho a diferença do regime PJ, né, como é conhecido, para muitos pejotização, e do regime seletista. Bom dia, obrigada por me receber aqui. Bom, o seletista é aquele empregado que é regido pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e tem todas aquelas garantias que estão previstas na lei, né? 13º salário, férias, recolhimento de INSS para benefícios, aposentadoria no futuro, aviso prévio, todas aquelas garantias que estão previstas na legislação. O PJ, na verdade, é uma relação comercial, né? Então, são duas empresas, uma empresa contratante e uma empresa contratada, em que o trabalhador, tendo ali uma PJ, ele pode prestar um serviço para aquela empresa, mas não tem essas garantias que a CLT prevê, né? Então, ele vai ali prestar um serviço específico, vai emitir uma nota fiscal, vai fazer o recolhimento dos seus impostos normalmente. Essas são as principais diferenças. O que caracteriza o vínculo empregatício? Eu sei que a CLT ela traz uma série de requisitos, talvez o principal deles seja a subordinação, mas para a gente esquentar, e assim, estou fazendo essa pergunta para ela porque a Natália tem encabeçado um trabalho muito bacana aqui no escritório, que a gente tem chamado de compliance trabalhista, que nada mais é do que um diagnóstico em que a nossa equipe, né, aqui coordenada pelo nosso sócio, o doutor Daniel, analisa especificamente toda a relação que a empresa possui com os seus colaboradores, buscando levantar eventuais passivos ocultos, porque isso muitas vezes a gente acredita está fazendo algo correto, em conformidade com a legislação, e efetivamente nós não estamos. Eu acho que para direcionar o nosso debate, o principal ponto seja quando nós estamos diante de um vínculo empregatício. O vínculo empregatício ele tem alguns requisitos, que é a onerosidade, que aí o PJ também tem, porque ele também recebe um valor para o trabalho, não eventualidade, a subordinação, que é o principal ponto de diferença entre as duas modalidades de contratação, né? Porque o PJ, em tese, ele tem que ter a sua autonomia, então ele não é totalmente subordinado ali ao empregador, como é no CLT, a não eventualidade e a pessoalidade, né? O PJ ele tem aquela característica que, se eventualmente ele não puder fazer aquele serviço, ele pode pegar alguém da empresa dele e para fazer a mesma atividade, né? No vínculo de emprego isso não acontece. Eu não posso, sendo um seletista, falar hoje meu colega que vai porque eu estou com dor de cabeça. Isso não existe. Né? Mas no PJ tem essas duas principais diferenças, na minha concepção. A principal é a subordinação, que aí tem muitos viés, né? Porque a subordinação
O PJ, lógico que ele vai seguir as regras da empresa, né? Então, esse é o principal problema ali da diferença do PJ da CLT, mas a subordinação de um seletista é uma subordinação total e plena, né? Vamos dizer assim. Entendi. Acho que essa é a grande dificuldade, viu, Rodrigo, se você me permite. Porque a gente conversa muito aqui, né? Até na execução desse trabalho que você mencionou. A subordinação, ela está presente em qualquer relação jurídica, né? Qual que é a subordinação da CLT? Fixar horário? Essa é uma linha que sempre foi usada. Se eu imponho horário para alguém, para um PJ, eu estou subordinando nos termos da CLT. Mas imagine um PJ que vai trabalhar numa empresa que tem o seu horário comercial e ele pactuou no contrato, eu acho que isso é importante a gente frisar. Existe uma liberdade de se estabelecer as cláusulas contratuais, né? A gente sempre orienta a não exigir a presença no local. A pessoa pode estar da sua casa, do seu escritório, etc. Mas imagine que eu sou um PJ e eu me sinto melhor comparecendo até a sua empresa e trabalhar de lá, por N questões. Às vezes eu não tenho meu escritório, às vezes na minha casa eu não consigo me concentrar. Esse fato de eu estar indo todo dia na sua empresa é a subordinação de horário? Eu acho que não. Passa muito pela capacidade de discernimento de quem está contratando. A gente fala muito isso aqui, né? Você não vai pegar, com todo respeito, alguém de chão de fábrica e transformar em PJ. Exato. Eu acho que tem mais lugar cargos de uma coordenação para cima, né? Isso dentro de uma estrutura. Fora aquelas outras profissões que exigem mais uma técnica, engenheiro, médico, advogado, arquiteto, que aí é um pouco diferente, né? Eu acho que a grande questão é essa subordinação. Então me fala uma coisa, respondendo assim objetivamente, foi excelente sua intervenção, né? O Daniel atua há mais de 30 anos aí no campo trabalhista, 29. Né? Tá enganando, gente, tá enganando. Mas respondendo objetivamente para quem está nos assistindo aí, qualquer atividade pode ser estruturada dentro de uma PJ? Eu penso que não. Tá. Não sei, acho que a Natália comunga comigo. Eu penso que não pode ser qualquer atividade, justamente em função disso que a gente colocou aqui, né? Então, daí a importância, então, de nós analisar o que serve para A, não serve para B. Exatamente. Nós analisarmos, diante de vários fatos que foram colocados aqui, a situação de cada um. E tem um outro ponto importante que eu já ouvi vocês orientando clientes em várias vezes, né? Pô, eu tenho um funcionário que está no regime seletista e, de repente, eu vislumbrei que aquele cargo, aquela ocupação que ele tem, poderia ser realizada através de uma PJ. Pô, vou demiti-lo e já vou contratá-lo. A CLT traz uma regra muito objetiva com relação a isso, não traz? Exatamente. Eu acho que é um ponto muito importante, né? Ninguém pode dormir CLT e acordar PJ sem mudar algumas coisas, né? Tem que ser feito com muita cautela, principalmente porque tem uma regra, né, que prevê que para você contratar um ex-empregado como prestador de serviço tem que ter um período ali de 180 dias, né? Então, em tese, isso não poderia acontecer. 180 dias, ou seja, se eu fizer uma rescisão com o meu empregado, ele não pode exercer atividades, ainda que através de uma PJ, por 180 dias. Exato. Essa regra, ela está na legislação que criou para o chamada reforma trabalhista? Na verdade, a reforma trabalhista, que todo mundo fala, é a lei de novembro. Mas no meio do ano de 2017, houve uma alteração legislativa, Rodrigo, na legislação que tratava do trabalho temporário. Trouxe para essa legislação, me fugiu o número dela agora, a empresa prestadora de serviços a terceiros. Exato. Aí começou toda a discussão de pejotização, de eliminação dos direitos trabalhistas, etc. Isso foi muito negociado no Congresso, à época a gente acompanhou, e a alternativa para evitar que eu saio de um CLT, durmo CLT, que é o que a gente fala, e acordo um PJ, é essa quarentena de 180 dias. Né? Entendi. Mas veja bem,
é uma disposição específica da lei que trata da empresa prestadora de serviço a terceiro, que é um pouco diferente da pejotização direta. É que, vulgarmente, vamos dizer assim, as pessoas, a grande maioria das pessoas entendem como PJ tudo aquilo que não é CLT. Tá? Mas essa regra, ela está na lei específica da empresa prestadora de serviços a terceiros, que é quando eu contrato uma empresa prestadora de serviços a terceiros, dizendo, olha, eu preciso de alguém para substituir aqui uma função tal, vai trabalhar aqui como prestador de serviço. Aí essa empresa coloca o empregado dela para trabalhar para mim. Entendi. No mundo corporativo, o que a gente mais vê é uma relação direta. A empresa contratando um executivo PJ. Posso dar um exemplo para clarear um pouquinho e aí vocês me respondem. Vamos imaginar um hospital. Nós atendemos muitas empresas relacionadas à área de saúde. Sim. Vamos imaginar que eu tenha um médico vinculado a esse hospital no regime CLT. Tá? Eu posso demitir esse médico, contratá-lo como PJ, mudando completamente a relação. Ou seja, quando ele era CLT, ele tinha horário para entrar, horário para sair. E aí nós mudamos a nossa relação. Ele passa a ser contratado como PJ, mas com um grau de liberdade maior. Isso seria viável? Porque assim, pelo que eu entendi dentro da sua fala, como nós não estamos dentro de uma empresa que terceiriza mão de obra para terceiros, esse seria um caso que, analisada a nova situação, ele estaria dentro dos requisitos legais. Eu acho que sim. Quando a gente se depara com algum questionamento judicial sobre isso, eu vou voltar aqui na expressão que a Natália usou, que é muito feliz. Se você não alterar nada das condições de trabalho, e essa alteração do regime jurídico da contratação for questionada na Justiça do Trabalho, a probabilidade da Justiça do Trabalho entender que isso é fraude é grande. É grande. Por isso que a gente defende que não são todos os cargos, todas as funções que você pode trabalhar na modalidade PJ. Eu tenho atendido aqui, para mim foi até uma surpresa, empregado doméstico MEI. Tem muita gente usando. Começou como MEI, né? A faxineira, eu acredito até que sim. Porque a lei diz que até 2 vezes na semana não cria vínculo. Né? Então, assim, respondendo objetivamente, analisando a situação peculiar de cada um, porque o que serve para mim não serve para a Natália e não serve para você. Às vezes a minha funcionária doméstica, ela chega a hora que ela quer, ela precisa me entregar aquilo que eu pedi. Então, agora, para o outro vizinho, não. Ela tem que chegar às 7, ela vai embora às 6, muda a história. E eu acho isso? E assim, obviamente, com todo respeito, eu acho que a bagagem que a nossa equipe aqui tem de muitos anos atuando na área trabalhista nos permite fazer muito bem esse filtro. Exato. Porque eu recebo muita gente aqui, a gente recebe muita gente aqui. Eu falei com um advogado que é amigo, ele disse que agora eu posso pejotizar porque o Supremo Tribunal Federal está validando, etc. Não é bem assim. Não é nada assim, na verdade, né? Aliás, por posturas como essa, que o Supremo Tribunal Federal está revendo a situação. Mas nós vamos falar desse assunto daqui a pouquinho. Antes, eu acho, até para a gente seguir aí uma lógica dentro do nosso bate-papo, quais os riscos se não houver uma contratação correta, um vínculo correto de uma PJ, né? Da pejotização? Além do vínculo, né, que a gente está discutindo aqui, também tem autuações, né, Rodrigo? Então, tanto trabalhista quanto fiscal também. Então, acho que esses são os maiores riscos aí para a empresa. Ou seja, então, primeiro risco, o próprio PJ ele pode ingressar com uma reclamação trabalhista. É óbvio que a Justiça do Trabalho ela vai considerar os valores pagos, mas ela vai aplicar os efeitos em termos de benefícios sociais para esse reclamante. Seria isso. Exatamente. Tenho também a possibilidade do Ministério Público do Trabalho, ou seja, ainda que a PJ não faça nada, não quero, para mim foi bom, foi legal, até porque nós temos vantagens fiscais, que a gente pode falar um pouquinho mais depois, mas eu posso ter uma autuação por parte
do Ministério Público do A Trabalho. Gerência Regional do Trabalho fiscaliza e faz um auto de infração e comunica o Ministério Público do Trabalho. E aí ele tem eu não conheço uma inércia do Ministério Público do Trabalho nesse sentido. As multas são altas? Na Gerência Regional do Trabalho, na fiscalização, no auto de infração, eu não diria que são tão altas. Eu acho que o peso é uma atuação do Ministério Público do Trabalho. Entendi. Com proposta de TAC, se você não assina o TAC, vem uma ação civil pública, e aí com pedido de multa por dano coletivo, se for o caso, de valores relativamente bem altos, né? E aí, Fora o custo, me perdoe, desculpa te cortar, de uma reclamação trabalhista. Porque quando a gente vai estudar uma mudança de modelo, o que é colocado na mesa? Vamos falar bem claro. Olha, você tem um salário CLT de 10, você tem X de fundo de garantia, assim, assim, assim. Se a gente for para o modelo PJ, você vai passar a ganhar 16, 15, né? Porque eu vou pegar esse custo que eu tenho aqui e vou entregar na sua mão. Se essa pessoa entrar com uma reclamação trabalhista, o salário base da condenação não vai ser os 10. Vai ser o valor da nota fiscal. Perfeito. Isso tem uma escala muito grande em termos de valores. Exato. Bom, e fora isso, como a Natália já comentou, nós temos os efeitos fiscais de todas essas discussões. Por quê? Porque se eu tenho a contratação de um PJ, eu tenho uma forma de tributação de quem contrata, e quando eu tenho a contratação, seja de um autônomo como pessoa física, seja de um vínculo empregatício, nós temos uma outra realidade tributária muito mais onerosa. Já na largada, 20%, que é a conhecida cota patronal, fora terceiros e outras coisas. Então, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E aproveitando um gancho nessa sua colocação, Daniel, nós temos uma relação de hipossuficiência, né, dentro da CLT, e agora, salvo engano, são 10 salários mínimos, não me recordo, e acima de 10 salários mínimos, a Justiça do Trabalho ela enxerga de uma forma diferente a autonomia do prestador em contratar. Isso tem alguma relação nesse âmbito de discussão ou não? O que a gente tem na CLT, a reforma trabalhista trouxe a figura do trabalhador hipersuficiente, que é aquele que recebe 2 vezes ou mais o maior benefício da Previdência Social. Não sei te dizer hoje qual que é, mas eu acho que aproximadamente 7 mil. 7 mil, exatamente. Então, pela CLT, aquele trabalhador que 15, ganharia acima desse valor, ele teria melhores condições de negociar o seu modelo de prestação de serviço. Mas nós estamos falando da CLT. É óbvio que a gente usa isso como baliza. Né? Agora, eu não posso contratar um PJ por 10 mil? Pode. Desde que a gente faça uma análise de como ele vai trabalhar, como é que ele vai executar o trabalho dele, aonde ele vai trabalhar, como nós falamos no início. É possível, mas essa regra da CLT é para fazer essa diferenciação. A minha pergunta foi, se eu estou contratando alguém para me prestar serviço, para ganhar 20 mil reais, a minha pergunta vai justamente nesse. Significa que essa pessoa tem discernimento suficiente para entender o nível da relação. Então, assim, pelo que eu entendi da tua resposta, de fato, isso faz diferença sim. Pode se aproveitar desse critério. Poucos são os critérios objetivos que nós temos dentro do mundo jurídico. E aí eu já vou aproveitar até, né? Já ouvi vocês dizendo várias vezes, não existe blindagem num trabalho envolvendo esse escopo. Não existe. A gente costuma dizer medidas protetivas. Né? E por que isso, pessoal? Porque a gente tem uma subjetividade muito grande dentro do mundo jurídico. Na Justiça do Trabalho, mais ainda. Na Justiça do Trabalho, mais ainda. As normas são interpretadas. Então, nós temos diferentes formas de interpretação. Mas está aí um critério objetivo, né? Dentro de tamanha subjetividade, esse critério objetivo, né? Que pode ser invocado numa relação. Né? O advogado ele tem que mitigar risco, né, Rodrigo? A gente não pode... Nós seríamos muito levianos se chegássemos para um cliente nosso aqui e falar, pode contratar PJ que não vai te acontecer nada. Isso aí não existe, cara.
Isso Com todo depende. respeito. Se a pessoa vai voltar aqui a hora que vier a conta, vai falar, ó, tá vendo? Você me disse assim, 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 e agora? Tô com esse pepino na mão. Depende de tudo, depende da relação, depende do juiz, depende de muitas coisas. E assim, né? Não sei se a Natália concorda. Nós não temos uma legislação específica tratando da pejotização. Nós temos a CLT, que é a espinha dorsal, né? Nós temos essa falando do trabalho temporário, da empresa prestadora de serviços a terceiros, e procurando essa semana, até por conta de uma participação que eu fiz aí, acho que foi na quarta-feira, existe um projeto de lei no Senado, proposto por um senador do Espírito Santo para regular a pejotização. Perfeito. Se você me permite, se esse projeto for aprovado, acabou a pejotização. Boa parte da pejotização. Porque uma das premissas dele é que o PJ, para ser um PJ, ele tem que prestar serviço para mais de uma pessoa. Entendi. Agora, a exclusividade não é requisito da relação de emprego. Não é nem de emprego. E, de novo, eu vou voltar no exemplo. Se eu contrato com você, se o que nós contratamos me atende do ponto de vista das minhas expectativas econômicas, meu planejamento de vida familiar, por que eu vou ir atrás de outra pessoa para tomar meu serviço? Eu não tenho o discernimento e a liberdade de manter um vínculo só com você? Você imagina um escritório de advocacia que presta serviço para só um cliente. Exatamente. Qual que é o problema disso? Isso, Exatamente. quer dizer, vai ser absurdo mesmo. É. Mas vamos lá, já indo para os finalmente aqui, temos aí o tema 1389, né? Exato. 1389 do STF, né? O STF que vinha direcionando de forma, vamos dizer assim, positiva para esse cenário, né? Dando uma flexibilidade maior para a contratação de PJs, né? Teremos aí uma revisão do tema, se é que podemos dizer dessa forma. O que vocês esperam? Qual é o cenário? Quais os impactos dessa decisão que está por vir? O STF, recentemente, ele vem entendendo, né, por outras formas de trabalho a não ser o vínculo de emprego. Então, está tendo, sim, uma flexibilização. Desde que não tenha indícios ali de ausência de contrato, é uma coisa que eles olham muito, se não tem contrato de prestação de serviço, aí contrato ele já escrito, você contrato fala. escrito, né? Quando é contrato verbal é um pouco mais difícil, mas eles estão flexibilizando sim. Mas isso teve uma repercussão absurdamente grande, né? Muitas reclamações constitucionais por parte das decisões da Justiça do Trabalho, então eles decidiram fazer um tema de repercussão geral para discutir essa questão, né? Então eles vão discutir tanto se a Justiça do Trabalho vai ser competente ou não para julgar essas ações de vínculo empregatício quando há um contrato de prestação de serviços, né? Ainda se vai entrar o verbal ou não, aí é um segundo momento, eles não colocaram isso no tema especificamente. E também de quem vai ser o ônus da prova, caso tenha um contrato, né? O ônus da prova da fraude. Então, esse contrato é uma fraude porque eu fui coagido a assiná-lo, né? Então, não foi explicado que seria dessa forma. Então, a tendência, né, no meu ver, não sei o que o Daniel pensa, mas vendo aí as decisões em reclamação constitucional, eu imagino que eles vão decidir que o ônus da prova vai ser do trabalhador de comprovar que teve fraude nessa contratação, né? Mas, vamos ver o que vem por aí. A minha concepção é que eles vão, sim, julgar no sentido, né, chancelar essa questão da pejotização, outras formas de contratação, né, não só a pejotização. Uma minoria lá do STF que entende de forma diferente. E sempre, é claro, né, viabilizando que a discussão seja feita caso a caso. Exato, mas caso a caso, né? Então, se tem um contrato de prestação de serviços, isso já é um ponto. Também outra coisa que pega muito na Justiça do Trabalho é como esse trabalhador é tratado. Não adianta nada você contratar um PJ e tratar ele como um empregado normal, né? Exato. As coisas são diferentes. Então, mas a tendência é que vai sim chancelar essa questão da pejotização e isso vai gerar uma maior flexibilidade ali nas contratações pelas empresas.
É bem na linha do que a Natália falou. Existe uma resistência do Poder Judiciário Trabalhista a essa discussão, que é natural pelos princípios que norteiam a justiça do trabalho, cultura, o direito do trabalho. Só que o mundo hoje é outro, né? Nós não tínhamos podcast. A forma de se comunicar com as pessoas mudou completamente nos últimos anos. Então, assim, nós não podemos fechar o olho para essa nova realidade. Eu acho que a Justiça do Trabalho é importantíssima na garantia dos direitos fundamentais de todo trabalhador. Só que eu acho que a Justiça do Trabalho tem que ampliar um pouco o seu horizonte para saber diferenciar esse trabalhador. Porque não é crível que alguém que saiba ler, escrever, que tem discernimento, que negocia com o tomador de serviço as suas condições de trabalho, o dia que esse trabalho deixa de existir, ele entra com uma reclamação trabalhista dizendo que foi enganado, foi obrigado e etc. E a Justiça do Trabalho validar isso. Eu acho que esse é o grande problema. Perfeito. Né? Eu acho que talvez, do que eu escuto aqui na nossa atuação profissional, atendendo tomadores de serviço, é a maior indignação. Por quê? Porque essa conta vira 100 mil, 200 mil, 300 mil muito fácil. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que olhar. Eu tenho capacidade de contratar? Fraude. Prove a fraude. Eu fui coagido. Como você foi coagido? Que tipo de coação você sofreu? Então, eu acho que é um trabalho que dá para ser feito para proteger quem opta por esse modelo. Porque o empresário, ele tem o total direito de criar um modelo empresarial para o negócio dele. Ele não está obrigado a ser vinculado só na CLT para determinadas funções. Né? Hoje no STF, voltando um pouquinho, salvo engano, dos 11 ministros, 9 entendem pela validade desses contratos quando os requisitos formais estejam presentes. Contrato escrito, etc. Agora, se você colocar num contrato desse, que além da remuneração pela prestação de serviço, ele vai receber um 13º, e nós já vimos, escrito 13º no contrato PJ, escrito 1/3 de férias no contrato PJ... Aí é piada, né? Aí não... É por isso que as empresas aí a gente precisam... recomenda fazer acordo, né? Vai sair mais caro. Por isso que as empresas precisam ter um contrato totalmente estruturado para mitigar esse tipo de risco, né? Não dá para ter aviso prévio e 13º no contrato PJ. E foi muito interessante isso que eles disseram aqui, que a conta pode ser grande, porque aí eu vou trazer um pouquinho para a minha área, que é o direito tributário, né? Nós já conversamos aqui. Nós temos a Lei 11.196, né, de 2005, que trata dos serviços intelectuais, serviços de natureza artística, que é essa situação envolvendo advogado, contador, administrador, que é um tipo de serviço em que efetivamente já se parte do pressuposto que há um nível de discricionariedade na avaliação do que está se propondo como relação, né, na contratação da atividade econômica. E essa lei diz expressamente que quando uma PJ ela é contratada com relação a essa atividade econômica, desde que não seja considerado fraudulenta, é claro, tanto que esse artigo 126, ele estabelece que o artigo 50 do Código Civil, que trata de fraude, má-fé, simulação, abuso de forma, né, desde que não tipificado essas condutas que a legislação fiscal e previdenciária deverá respeitar esse nível, mas uma vez apontada a violação, nós temos todos os impactos decorrentes desses encargos, além dos sociais, de natureza trabalhista dito aqui, dos encargos fiscais. Né? Então, a conta ela pode sair muito cara. Mas, realizada essa contratação, realizada a forma bem feita, correta, respeitando os desígnios legais, certamente ela traz efeitos para ambas as partes. Sim. E por que isso? Porque hoje, nitidamente, nós temos uma carga tributária menor para as pessoas jurídicas quando comparada às pessoas físicas. Para todo mundo? Não. A conta precisa ser feita caso a caso.
Mas quando você pega, por exemplo, alguém que lá no Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas fica sujeito a uma tabela progressiva de Imposto sobre a Renda, a uma alíquota de 27,5%, fazendo uma comparação básica com o lucro presumido, em que qualquer prestador de serviço ele vai recolher os seus tributos e vai ficar com uma carga tributária ali aproximadamente de 15%, né? Precisa ser analisado caso a caso. Quase o dobro, né? Nós temos uma diferença muito grande e isso acaba sendo considerado interessante para quem presta o serviço também. Mas nós temos que tomar todas essas cautelas. E vou tirar aqui também um outro óbice que muitas pessoas equivocadamente acabam colocando, que dentro das cooperativas, por exemplo, que é outro setor que nós temos, eu não posso ter pessoas jurídicas. Em nenhum lugar isso está escrito. A Lei 5764, de 1971, que disciplina o cooperativismo, expressamente estabelece a possibilidade de um cooperado revestir a natureza jurídica. Está lá no artigo 6º, inciso 1, que uma cooperativa ela tem que ser formada por pelo menos 20 pessoas físicas, o que é contestado, mas não vamos entrar nessa polêmica agora, e que, excepcionalmente, ela pode admitir pessoas jurídicas. O que significa esse excepcionalmente? Que desde que essa pessoa jurídica esteja habilitada para o mesmo exercício, para a mesma atividade que é prestada pela pessoa física. Mesmo objeto. Então, se eu tenho uma cooperativa que é formada por médicos, eu posso ter pessoa jurídica? Posso, desde que essa pessoa jurídica seja habilitada para o exercício da medicina. E o médico recebendo a sua produção na pessoa jurídica. Na pessoa jurídica. É algo hoje comum, tranquilo, que tem tido respaldo, inclusive, da Secretaria da Receita Federal. Desde que retido todos os tributos incidentes, desde que recolhido todos os tributos incidentes. Mas, pessoal, muito bacana o nosso bate-papo. Agradeço novamente, né, doutora Natália, especialista em direito do trabalho, né? Posso até dizer direito tributário também, que a gente tem atendido viés, né? juntos, né? E especialista na parte de compliance trabalhista. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Pod Brasil. E Daniel, mais uma vez, né, coordenador, diretor da nossa área de Direito do Trabalho aqui do Escritório Brasil Salomão. Obrigado aí pela sua presença novamente. Eu que agradeço. É um prazer sempre estar aqui conversando com vocês. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Pod Brasil. Discutimos aqui, né, contratação de pessoas pelo regime seletista, contratação de pessoas através de pessoas jurídicas, um tema que está em pauta, né? Está vindo aí mais um julgamento do STF para tratar do assunto e você precisa ficar ligado, né? Acompanhe outros episódios aqui do Pod Brasil, sempre um novo episódio, todas as terças-feiras. E se você tem alguma crítica, alguma sugestão, algum apontamento para fazer, mande um e-mail para o podbrasil@brasilsalomão.com.br. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.